Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lari Miquelin e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha rinoplastia, um vídeo que eu tô devendo pra vocês há muito tempo e vocês estavam me cobrando muito. Então, como eu sei que muitos talvez de vocês tenham vontade de fazer, mas tem muitas dúvidas, gostam de saber um pouquinho da experiência dos outros, eu tô aqui pra contar a minha experiência. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like e aproveitem pra se inscrever no canal para assim não perder nenhum vídeo e dica da Lari. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiz a rinoplastia quando eu tinha 16 anos. Faz um tempinho, faz 5 anos, considerando que hoje eu tenho 22 anos. Errei nas contas. Faz 6 anos, considerando que hoje eu tenho 22 anos. Sim, eu era bem novinha, mas eu queria muito fazer. Na verdade, nunca foi um sonho, assim. Meu nariz não era horrível, não era enorme. Mas o que começou a me incomodar? Quando algumas pessoas começaram a me chamar de nariguda, assim, gente, inclusive amigas. Eu tinha numa época da escola, algumas pessoas começavam a fazer piadinhas, às vezes brincando, sabe? Mas isso começou a me afetar. E aí eu comecei a ver meu nariz de outra forma. E aí eu comecei a olhar no espelho e eu, caraca, realmente não é bonito meu nariz. E aí, eu sei que muitas de vocês devem passar por isso. Eu não sei se às vezes pode ser problema da pessoa, às vezes o nariz pode ser que não seja nem tão, digamos, feio, mas a pessoa vê, né, tem algum complexo. Eu não tinha, eu gostava, só que as outras pessoas começaram a falar e eu comecei a me sentir muito mal. Foi a partir dali que eu comecei a me incomodar mesmo, porque se fosse só pelos outros eu não teria feito a cirurgia, mas eu comecei a me incomodar. Eu pensei, se for pra melhorar, se for pra poder fazer alguma coisa, eu vou gostar. Se for pra melhorar a autoestima. Porque depois disso, nossa, gente, eu me olhava no espelho, nas fotos, e eu só prestava atenção no meu nariz. Então, eu conversei com os meus pais, falei sobre isso, e a minha irmã também, ela tinha o nariz um pouquinho... O dela, assim, era um pouquinho maior, e inclusive a gente já foi chamadas por algumas pessoas de irmãzinhas narigudas. É passado, mas realmente, né, é algo bem chato, então isso me incomodava bastante. Eu falei com os meus pais e eu incluí minha irmã nisso, né, falar sobre se eles não podiam dar pra gente, não tenho vergonha de falar, né, dar esse presente pra gente, que a gente tava já se incomodando com isso. E os meus pais, como também já fizeram essa cirurgia e entenderam esse nosso lado da autoestima, eles aprovaram, e eu fiquei muito feliz com isso. Na verdade, sou muito grata por ter tido esse presente, essa oportunidade. E eles nos deram esse presente, a gente conversou, inclusive eu e minha irmã, a gente fez cirurgia no mesmo dia. Mas enfim, esse é o porquê de eu ter feito a cirurgia. Também a gente viu que tinha um desvio de septo, a minha irmã um desvio de septo interno e eu externo, mas que já poderia aproveitar pra, né, corrigir. Eu não fiz a cirurgia por causa disso. Mas deu pra aproveitar e corrigir. Então, a parte do médico, a gente pesquisou, a gente foi atrás, a gente consultou com mais de um médico. Na verdade, o que a gente acabou optando, a gente também tinha indicação, a gente conhecia, ele é bem conhecido na cidade lá de Caxias do Sul, que é o Roberto Carpegiani. E nós duas fizemos com ele no mesmo dia, minha irmã foi antes e eu depois. Talvez eu esqueça de falar algumas coisas, porque faz um tempinho, mas eu vou tentar lembrar e falar tudo. O que a gente optou? Quando eu cheguei lá e falei pra ele como eu queria o nariz, eu cheguei mostrando a foto de outras pessoas. Eu falei, doutor, eu quero ficar com o nariz igual dessa pessoa aqui, porque eu adorava nariz empinadinho, sabe? Eu falei, eu quero ficar igual desse. E ele parou e falou assim, Larissa, a gente não pode colocar o nariz da fulana, fazer o teu nariz ficar igual ao da fulana. A gente tem que ver o melhor nariz que vai ficar no seu rosto. Ou seja, ele tem que analisar, ver o que ele pode fazer em primeiro lugar e tentar deixar o nariz o mais condizente possível com o meu rosto. Se ele afinasse muito meu nariz, se ele diminuísse muito, nem sei se poderia, pode ser que não se encaixasse tanto com o meu rosto, porque hoje, apesar de ele não ser pequeno, porque o nariz ele não é pequeno, mas ele é proporcional ao meu rosto. Então, isso é importante, né, de ele ter analisado, que não é deixar o menor possível, tem que ver como é que vai ficar proporcional. Então, foi isso que ele me falou, eu falei, então tudo bem, doutor, eu confio em ti, vê o que tu pode fazer, eu quero que meu nariz fique bonito, óbvio, né, estamos pagando pra quê? Então, foi isso, basicamente, não houve fratura, tá, da minha irmã já houve fratura, foi um pouquinho mais pesado, digamos, no pós-operatório dela. Mas enfim, vamos pro dia da cirurgia. Ficar em jejum, aqueles passos básicos, anestesia geral. Graças a Deus eu não tenho medo de cirurgia, eu fui bem corajosa mesmo. Enfim, tenho fé, oro sempre, pensei vai dar tudo certo. E foi isso. Eu só lembro daí que minha irmã foi primeiro, eu vi ela saindo da sala. Putz, agora é minha vez, minha irmã tava toda perdidinha lá. Disse, agora é minha vez. Fui, acordei na sala de cirurgia bem
grogzinha. Gente, o afilhado do meu médico era meu colega e eu comecei a falar pra ele: doutor, o seu afilhado é lindo. eu tava tão grog, como se minha irmã disse que tava rindo, que chegou a doer, e ela não podia rir, começava a doer, mas eu comecei a falar umas coisas muito fora da casinha, e eu não lembro direito, então eu tava ainda com o efeito da anestesia. Eu lembro que eu já tava sentindo bastante, né, o rosto, eu fiquei com aquela faixinha, todo aquele negócio que tem, que até devo ter foto, vou colocar aqui, e fui pra casa, né. O que eu senti depois da cirurgia? Um incômodo muito forte. E ainda no mesmo dia que aconteceu, na sala de recuperação, o médico chegou perto de mim e foi tirar os 2 tampões que ele deixa, né, logo que acaba a cirurgia, eu estava com 2 tampões, acredito que pra todo mundo seja assim, e ele foi tirar. Essa foi a pior parte de tudo, a pior parte da cirurgia, do pós-operatório, porque, gente, parecia que não acabava nunca. Ele começou a puxar lá de dentro, parecia que o tampão tava saindo do meu cérebro, não terminava nunca. Ele foi puxando assim e foi horrível. Eu só tô dizendo porque se você passar por isso, esteja preparada. Tá, é suportável. E depois disso eu fui pra casa, meu pai me buscou lá. E o que eu senti? Dificuldade pra respirar. Eu acho que nos primeiros dias eu não tava conseguindo respirar pelo nariz, né, direito. Se eu respirava, tinha que ser bem aos pouquinhos. Eu evitava, tentava respirar pela boca. Mas olha como varia de pessoa pra pessoa. Minha irmã, ela ficou 1 semana sem respirar pelo nariz. Então, até que foi bem mais difícil a recuperação dela. Ela ficou muito, muito inchada. E a minha foi um pouquinho mais tranquila. Eu tinha uma dificuldade pra respirar no início, mas eu conseguia. Eu ainda conseguia. E depois fui conseguindo cada vez mais. Mas sentia bem desconfortável essa área. Eu aplicava muito gelo pra desinchar. Fiquei um pouquinho inchada também. E no mais é isso. Comi comidas leves no início. Comidas bem leves. Depois eu fui pra tirar os pontos. Eu não lembro exatamente o dia que foi. Depois pra ir tirando os pontos e tirando a faixinha. Eu lembro que eu cheguei no colégio. Eu tava no 2º ano. Todo mundo achou que eu tinha quebrado o nariz. Que eu tinha levado um soco. Que tinham batido em mim. Porque eu estava toda roxa. Ficou tudo roxo, verde, todas as cores possíveis. Não, mentira, só roxo e verde. E essas pessoas se assustavam quando me olhavam. Mas foi só os primeiros dias. Depois foi passando. Eu fiquei com aquele negócio aqui, que é o mais chamativo, por 1 semana. E depois eu tirei. E aí, eu não lembro exato os dias que foi tirado os pontos. Mas eu ia, tipo, a cada 3 dias lá, pra ele ver como é que tava. E depois foi isso, foi bem tranquilo. Eu fiquei sem treinar. Fiquei sem treinar por 3 a 4 semanas. Eu acho que depois de 3 semanas eu comecei a fazer algo muito leve mesmo. Tem que tomar bastante cuidado, porque no dia que eu voltei, começou a sangrar. Ah, falando em sangrar, tem que ficar toda hora limpando, porque sim, sangra, fica fazendo casquinha. Então o médico dá uns produtos pra ficar fazendo isso. E é isso, depois de que eu comecei a voltar a treinar mesmo, porque eu vi que na primeira vez que começou a sangrar foi 1 mês depois, e leve, e depois que eu fui aumentando e voltando ao normal. Não me bitolei com isso, afinal, pra mim passou muito rápido mesmo, é um período que tem que passar, como assim, a mesma coisa que eu falei no vídeo do silicone. No primeiro mês, primeira semana, primeiras vai estar muito inchado. O resultado final aparece meses depois. Por exemplo, o meu, eu fui ver mesmo 6 meses depois que eu consegui ver como é que tava meu nariz mesmo. Então eu vou colocar o antes e depois aqui pra vocês. Pegar algumas fotos, né, que dá pra ver melhor. Uma menina me fez uma pergunta. Ela perguntou qual cirurgia que eu acho que valeu mais a pena, silicone ou rinoplastia, e se eu tivesse que escolher qual que eu faria. É uma pergunta difícil, porque eu gostei das duas. O nariz levantou muito minha autoestima, e o silicone também. Mas como o nariz não foi algo, claro, melhorou muito meu nariz, mas não era algo que, assim, que estragava, entre aspas, que, tipo, chamava muita atenção no meu rosto, eu acho que o silicone ainda levantou um pouquinho mais minha autoestima, assim. Era algo que a falta de peito, digamos assim, me incomodava muito mais. Muitas pessoas hoje ainda dizem: nossa, Lari, nem sonhava que você tinha rinoplastia. Uma já chegou a falar: nossa, mas seu nariz é tão grande. Nossa, Lari, você malha até o nariz. Pra vocês terem noção, né, que esse lado é um pouquinho ruim. Eu piso ainda rino e eu ainda osso e é grande. E isso, numa época, acho que 2 anos atrás, me incomodou. Eu voltei a procurar o meu médico pra dizer: nossa, doutor, mas não era pra ter ficado menor o meu nariz? Deu até vontade de fazer mais uma, olha a loucura. Só que ele disse que não, que tá muito proporcional ao meu rosto e que é pra parar de me botolar com isso. E eu, cara, é verdade, às vezes tá, né, tá na cabeça, porque realmente eu gosto do meu nariz, eu aprendi a amar muito ele e parar de querer buscar perfeição, né? Porque tem que ser assim, assim, assado, buscar comparação, nariz fino, e perfeição não existe. Mas o mais importante dessas cirurgias é que elas aumentem a autoestima, né? Que eu acho que perfeição nunca vai existir, mas se alguém me perguntar: você é a favor de cirurgia plástica? Até certo limite, né? Se a pessoa começa a fazer e cada vez quer fazer mais, agora o que tá me incomodando é aqui, agora o que tá me incomodando é isso e aquilo, e não para nunca de fazer, querendo buscar uma perfeição,
aí é demais, óbvio. Agora, se for uma coisinha ou outra que vai aumentar a autoestima, que vai fazer a pessoa se sentir melhor, com certeza é válido, gente. Com certeza é. As duas pra mim que eu fiz, e as únicas que eu pretendo fazer, acredito, foram muito, muito válidas mesmo. Algo que mudou pra melhor, assim, a forma que eu me sinto, que eu me olho no espelho. Mas, como eu disse, a gente tem que fazer por nós, não pelos outros. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Como faz muito tempo, talvez eu não tenha lembrado de algumas coisas, mas talvez deixe anotado e fale pra vocês nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo! Gente, eu esqueci de falar algumas coisinhas, então eu vou fazer esse vídeo pra complementar. O que eu esqueci de falar? Que o corte da cirurgia foi aqui embaixo, que eu tinha que limpar o nariz, tipo, muitas vezes ao dia, umas 5 vezes, e que eu tive que ficar sem pegar sol por pelo menos um mês. Mas eu fiquei mais tempo, até porque eu tinha feito no inverno. Então, é isso. Eu abri hoje mesmo também a caixinha de perguntas no Instagram, pra caso mais alguém tivesse alguma dúvida. E aí aconteceu o que exatamente tinha falado com vocês no vídeo, né? Algumas pessoas comentaram, mas você não pensa em fazer novamente, dá pra melhorar mais. Lari, mas ficou bem como você queria, porque dá pra melhorar, então não. E realmente, gente, eu até troquei a ideia já com alguns cirurgiões que falam... Cirurgiões, enfim, que falaram que talvez diminuir um pouquinho aqui, mas, caras, eu fico pensando, se eu começo a fazer muito isso e querer melhorar aqui, ali, isso, eu nunca vou ficar satisfeita. Isso pega muito, sabe? As pessoas opinam e aí você começa a enxergar de outra forma. Então, eu acho que a gente pode cuidar mais com isso. Enfim, foi um breve desabafo aqui no final. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui, que eu respondo. Provavelmente esqueci de falar algumas coisinhas. Mas é isso. Beijo!